uma coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração, uma intuição a respeito dos inventores de males. E hoje eu queria fazer uma espécie de alerta, porque assim como aconteceu no passado, né, como a Bíblia diz, que haviam inventores de males na Bíblia, e assim como existem os inventores de males na política, principalmente aqui no Brasil, no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, a gente vê tanta coisa inventada para destruir reputações. Aí eu resolvi fazer esse vídeo de alerta, que vai servir tanto para mim como para algumas pessoas que também podem ser vítimas de males inventados por pessoas que os perseguem, por pessoas invejosas e por seus concorrentes. Ultimamente eu, pesquisando na internet, eu descobri uma grande quantidade de males que na verdade não são males, são coisas perfeitamente lícitas que alguns políticos praticam, mas que os seus concorrentes transformam aquelas virtudes que são perfeitamente lícitas, eles as transformam em males para poder denegrir, para poder destruir a reputação daquele outro camarada só porque é seu concorrente. Aí eu fui pesquisar na Bíblia sobre esse assunto, inventores de males, que a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas seriam depravadas, né, desobedientes aos pais e uma série de coisas, inclusive fala que seriam inventores de males. Então essa coisa ficou na minha cabeça e eu resolvi transformar isso em uma lição prática para a nossa vida real. Podemos ver também que na Bíblia existiu coisas que aconteceram de pessoas invejosas que inventaram males de uma pessoa só para poder destruir a reputação daquela pessoa. Por exemplo, quando os fariseus queriam prender Jesus e matar Jesus, a desculpa que eles apresentaram lá para Pilatos foi a de que Jesus estava querendo ser um rei dos judeus e que iria tomar o lugar do governo de Roma que estava implantado lá. E aí, quando Jesus compareceu lá perante Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos perguntou para Jesus: "Tu és o rei dos judeus?" A resposta de Jesus foi a seguinte: ele disse assim, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros lutariam por mim para que eu não fosse entregue a ti. Resumindo, como vocês conhecem a história, ser rei dos judeus realmente é uma coisa nobre. Não é proibido ser rei dos judeus. Jesus nasceu para ser rei dos judeus, só que Jesus explicou que não era agora, naquele tempo em que ele estava vivendo, mas seria durante o milênio, quando ele voltar para governar não só a nação de Israel, mas o mundo todo. Isso aí é perfeitamente legal, perfeitamente compreensível, que Jesus um dia vai voltar para governar o mundo e vai ser rei. Então os fariseus pegaram essa notícia de que Jesus vai ser rei, transformaram isso num crime para poder mandar prender Jesus e mandar matar. Só que a lição que nós aprendemos é o seguinte:
que eles procuraram na vida de Jesus alguma coisa errada, algum crime, e não encontraram. Vasculharam toda a vida de Jesus, desde quando nasceu até quando Jesus já estava grande, não encontraram. Então eles fizeram assim: vamos pegar isso aqui que não é crime, mas vamos transformar em um crime. Você quer ver outro exemplo? Por exemplo, quando os discípulos estavam com fome, eles entraram numa roça de milho e começavam a colher os milhos para comer, porque estavam com fome. Mas aí os fariseus haviam procurado um erro na vida dos discípulos, não haviam encontrado. Aí o que eles fizeram? Transformaram essa atitude de querer pegar o milho para matar a fome, transformaram isso no crime, num pecado, e falando que não era lícito entrar numa roça para pegar uma espiga de milho para comer, porque simplesmente porque era um sábado. Quer dizer, é proibido você comer no sábado? Você vai, quer dizer, só porque é sábado a pessoa é obrigada a ficar sem comer? Mas aí os concorrentes dos discípulos, né, os fariseus, transformaram uma coisa perfeitamente lícita, que é comer milho assado, que é tão gostoso, né? Um milhozinho cozido. Transformaram isso num pecado, num crime. Você quer ver outro exemplo clássico? Por exemplo, o reino da Babilônia, de Nabucodonosor, conseguiu tomar o governo de muitos países, né, daquela época, para que Nabucodonosor sozinho governasse o mundo daquela época. Mas qual seria a estratégia que eles estavam usando para poder tomar os governos do mundo? Dentre as estratégias que eles usavam, foi uma dessas de pegar uma coisa lícita, uma coisa que é perfeitamente lícito, né, e transformar aquela virtude em um crime. Por exemplo, Daniel, ele era invejado lá entre os príncipes lá de Nabucodonosor, porque ele se destacava dos outros e tinha uma inteligência elevada acima dos outros ministros de Babilônia, né? Lá no palácio lá de Nabucodonosor. Então, com inveja de Daniel, eles inventaram uma coisa para poder para poder transformar aquilo num crime, visto que eles procuraram na vida de Daniel uma falha, uma coisa que fosse errada, eles não encontraram. Aí eles tiveram uma ideia, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos transformar o hábito dele orar no crime. E deu certo. O que eles fizeram? Sugeriram ao governo da Babilônia, que era, naquele tempo era o Nabucodonosor, que fizesse um decreto para que ninguém, durante um certo tempo lá, um mês ou foi 3 meses, eu me esqueci agora, ninguém pudesse fazer uma oração a não ser a fazer assim um tipo de adoração e oração, a não ser ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mordeu a isca, achou que ele ia ser engrandecido por isso e que ia vir glória para ele com esse decreto. O que ele fez? Mandou fazer o decreto, ele assinou. E aí Daniel estava acostumado a orar todo dia, mas ele viu esse decreto, mas ele não respeitou o decreto. E aí continuou orando como de costume. Não deu outra. Pegaram Daniel por causa disso, levaram lá para o Nabucodonosor, mas como palavra de rei não volta atrás, apesar de ser amigo de Daniel, ele não podia voltar atrás porque ele tinha assinado o decreto. Quer dizer, uma coisa que era perfeitamente lícita, orar a Deus, não é crime. Mas aí os concorrentes pegaram e transformaram num crime.
Agora a pergunta que deve ser feita é o seguinte: e hoje? Isso pode acontecer na política hoje? Pode, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Uma coisa que é perfeitamente ilícita, os concorrentes pegam e transformam em um crime para poder destruir a reputação daquele outro político. E não só pode acontecer com os políticos, como pode acontecer numa igreja, porque a igreja não são todos perfeitos. Tem muitos que são carnais, invejosos e querem derrubar o outro. Por exemplo, eu mesmo já fui vítima de invenção de males. Pessoas inventaram coisas a meu respeito que não era verdade. E eu não tenho provas, não tenho assim uma coisa assim. Eu tenho a suspeita, devido a algumas situações que eu já passei, por causa de concorrentes que tinham inveja do trabalho que eu desempenho lá para Deus. Não é para a igreja, é para Deus, né? Então, para poder denegrir a minha imagem, ou para poder sujar a minha reputação, é possível que alguém tenha inventado males a meu respeito para poder diminuir a minha credibilidade no seio dos irmãos, no meio dos irmãos, para poder, com isso, eu perder algum tipo de benefício que eu teria se eu tivesse uma reputação mais elevada. Mas e hoje, na política, hoje, está acontecendo coisas assim? Qual seria o exemplo que nós poderíamos mostrar aqui de políticos que aprenderam com os babilônicos, que destruíam a reputação do outro concorrente para poder tomar os governos e denegrir a personalidade do outro? Por exemplo, eu poderia mostrar para você aqui algumas coisas que eu até anotei aqui, ó. O título dessa meditação poderia ser o seguinte: cuidado com os inventores de males, porque eles existem. A Bíblia diz que eles existem tanto no passado como os fatos que acontecem hoje pode comprovar melhor aquilo que eu vou demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, e aqui no Brasil tem acontecido alguma coisa que é perfeito, é perfeitamente normal, que todo mundo faz e não é crime. Por exemplo, eu estava vendo na internet que Bolsonaro, o ex-presidente esfaqueado, vamos chamar assim, o ex-presidente esfaqueado, ele foi proibido de fazer lives só porque ele morava no palácio lá em Brasília. Então, assim, procuraram na vida dele coisas para poder denegrir, para poder destruir a reputação dele, e não acharam. Aí o que fizeram? Falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos transformar em crime as lives que ele faz para poder fazer a sua propaganda política. E não é que deu certo, rapaz? O Bolsonaro, o esfaqueado, ele foi proibido, quer dizer, ele foi processado, foi julgado só porque estava fazendo lives na sua casa, onde ele morava. Entendeu? Não podia usar a sua residência para fazer lives. Mas por que todo mundo faz live? Não é crime você fazer live. Mas, como eu estou dizendo aqui, eles aprenderam lá com os babilônios que podem pegar uma coisa que é perfeitamente justa, perfeitamente permitido, e transformar num crime. É o que fizeram com o esfaqueado, com o ex-presidente esfaqueado. Você quer ver mais um exemplo? Fazer live não é crime, mas eles transformaram em crime. Tem outra coisa que está recentemente
que a gente está sempre vendo na internet é sobre aquelas manifestações que o povo fazia durante mais de 2 meses, lá em frente aos quartéis e depois lá em frente ao Palácio do Alvorada. Então, segundo a Constituição, segundo as leis do Brasil, não é crime fazer manifestação pacífica, não é crime. Mas aí, os políticos da esquerda que aprenderam com os babilônios como transformar uma coisa lícita em crime, sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma arapuca para os manifestantes. Durante mais de 2 meses, os manifestantes estavam se manifestando, acampados, fazendo as manifestações pacificamente. Mas assim que o governo do ex-presidente esfaqueado deixou o governo, com 8 dias depois, aí o novo governo que entrou armou uma arapuca para poder transformar uma coisa que é perfeitamente lícita em crime. Sabe o que eles fizeram? Não tem aqueles invasores do MST que chega assim naquelas fazendas, invade tudo, quebra tudo, derruba tudo, destrói tudo e toma posse e aí invade a propriedade alheia? Não tem? Pois é, eles contrataram, possivelmente, teoricamente, contrataram pessoas que já estão acostumadas a fazer aquela baderna e infiltraram no meio dos manifestantes, e a própria polícia facilitou a entrada. Tem vídeos mostrando que a própria polícia facilitou a entrada deles, a entrada dos manifestantes. Inclusive tem vídeos mostrando que o helicóptero jogou bombas fora do palácio para que as pessoas corressem para dentro do palácio para se protegerem. E no que eles correram para dentro do palácio, aí eles inventaram que eles correram para dentro do palácio para quebrar, para destruir. Então a pegadinha foi tão muito bem montada que eles caíram nessa esparrela, e por causa disso eles levaram o nome de patriotário, quer dizer, otários, que estavam diante de uma arapuca e não souberam que era uma arapuca, porque são otários. Agora, o pior de tudo, isso aí já é outro assunto que eu posso fazer outro vídeo outro dia depois, mas é a série de coisas erradas que supostamente aconteceu durante as eleições, que deixou o povo insatisfeito com o resultado das eleições e exigiam do Exército e da Polícia Federal uma intervenção. A polícia não resolveu, ninguém resolveu, e ficou por isso mesmo. Então, aquela insatisfação com o resultado das eleições, como por exemplo as inserções de propaganda do ex-presidente esfaqueado, foram roubadas mais de 1.000 e tantas inserções, principalmente aqui no Nordeste, no lugar onde Lula é mais forte. Então foram roubadas e não foram substituídas, entendeu? Não foram diminuídas as do outro governo e não foi substituída as que foram tiradas do candidato do PL. Então, isso é só um exemplo. Existe muito, são 18 exemplos de coisas erradas que aconteceram e que mereciam uma intervenção policial, mas não fizeram nada. Então, essa insatisfação do povo provocou um desejo de justiça, e eles foram para as portas dos quartéis
pedir socorro aos policiais, ao Exército e à Polícia Federal, que não respondeu. Isso deixa a suspeitar que quando é para defender um lado da política, os policiais estão perfeitamente alinhados e obedientes. Mas quando é para defender um direito de outro lado, do lado da direita, por exemplo, aí eles não estão disponíveis, eles não querem obedecer o outro lado. É como se já estivesse tudo educados, tudo já preparado para só beneficiar um lado da política. Porque quando o governo da esquerda entrou, imediatamente só foi pedir, eles foram lá e rapidamente atendeu. Não é possível descobrir que as urnas tinham defeito, porque o defeito não está nas urnas. As urnas são perfeitas. As urnas, elas obedecem o que a pessoa programa nelas. O erro deles foi ter deixado de investigar o comportamento, a honestidade de quem estava manipulando as urnas, entendeu? E aí o foco foi para as urnas. Mas o problema não tá nas urnas. O problema está por trás de quem manipula, de quem tem a obrigação de direcionar as urnas, entendeu? Então, vamos dizer assim, o presidente lá do Supremo Tribunal Eleitoral, o que ele tinha que fazer é investigar se ele está sendo leal, se ele não está sendo preconceituoso, se ele não está ajudando mais um lado do que outro. É isso que tem que ser investigado, não é as urnas. As urnas são perfeitas. As urnas obedecem o que os programadores colocam ali. Entendeu? O problema não está nas urnas, o problema está em quem manipula as urnas. Agora, já tentaram fazer uma análise a respeito do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral para ver se ele está sendo imparcial ou se está sendo parcial? Ele está ajudando mais um candidato do que outro? Era isso que tinha que ser colocado em pauta, e não as urnas. Porque as urnas, elas são inocentes, elas não são humanas. Elas obedecem o que os dirigentes programam nelas lá, entendeu? Então foram encontrados muitos problemas que deixaram o povo insatisfeito com o resultado. Por que eu estou dizendo isso? Só estou mostrando um exemplo, mostrando exemplos de que as pessoas podem inventar um crime que a pessoa não praticou. Eles podem transformar uma coisa que é perfeitamente justa num crime. Como, por exemplo, falar que as urnas deram defeito é crime. Você não pode provar. Você não pode filmar a tela do computador no momento que você está votando, e se você apertar num candidato e sair outro, e você tentar provar aquilo, você não pode, é crime. Então, se é crime, aí não tem como provar. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a Bíblia fala que lá no livro de Tessalonicenses, fala que o anticristo, ele vai vir com essa mesma estratégia de Nabucodonosor, aliás, dos políticos lá de Babilônia. Ele está usando essa mesma estratégia da injustiça e da mentira para poder tomar os governos do mundo. Mas aí, voltando lá para os exemplos de injustiças,
Vamos citar mais um caso, por exemplo. Tanto acontecia naquele tempo como está acontecendo hoje para provar que a Bíblia é a verdade. Como por exemplo, lá em Romanos 1,30, fala que os homens seriam murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos e inventores de males. Inventores de males. Está lá em Romanos 1,30. Agora, tem como a gente demonstrar se atualmente esses inventores de males estão atuando para tomar os governos do mundo? É como eu já mostrei aqui um fato. Vamos mostrar mais um fato aqui, como por exemplo, não é crime uma pessoa política dormir numa embaixada estrangeira. Não é crime. Mas aí, só porque o ex-presidente esfaqueado dormiu 2 noites lá na embaixada da Hungria, aí os que aprenderam com os babilônios como transformar uma coisa lícita em crime, transformaram esses 2 dias que o esfaqueado dormiu lá na embaixada da Hungria, transformaram num crime. Ué, então assim, por que para uns é crime e para outros não é? Porque o que nos deixa com senso de justiça frustrado é porque se fosse o outro lado, podia. Como por exemplo, Dilma Rousseff, ela trouxe embaixadores do estrangeiro, né? Tem vídeos mostrando que ela trouxe embaixadores do estrangeiro para o Brasil, né? Recebeu, levou lá no mesmo palácio, mas só que Bolsonaro, e não foi crime, mas só que o Bolsonaro trouxe os embaixadores, foi crime. Quer dizer, por que Dilma Rousseff pode, mas o Bolsonaro não pode? O próprio Lula, há pouco tempo atrás, ele convidou lá, veio uns embaixadores estrangeiros, cerca de, parece que 13, uma coisa assim, não me lembro bem, mas foi ultimamente aí, trouxe os embaixadores para o Brasil, recebeu lá no palácio e não foi crime. Agora, o Bolsonaro trouxe da mesma forma, na mesma condição e foi crime. Então, o senso de injustiça em transformar uma coisa perfeitamente lícita num crime, a gente vê perfeitamente que é obra do anticristo querendo tomar os governos do mundo, a exemplo lá dos babilônios que conseguiram tomar os governos do mundo usando essa estratégia de destruir a reputação dos políticos, pegando uma coisa que perfeitamente lícita, que eles podem fazer perfeitamente lícito, mas pegaram e transformaram num crime. Eu estava vendo na internet, se uma pessoa comprar uma coisa à vista, ele tem direito de receber um desconto. Agora, se a pessoa comprar com cheque pré-datado, a prazo, aí é mais caro. Então, por causa disso, pessoas preferem comprar à vista e pagar em dinheiro, porque fica mais barato. Então não é crime você chegar, falar assim, eu quero comprar um apartamento e vou pagar à vista, vou pagar em dinheiro. Isso, aonde já falou que isso é crime? Eu nunca vi dizer que pagar à vista é crime. Aliás, é uma virtude a pessoa que gosta de pagar à vista. Mas o que surpreende, o que nos deixa indignado com a injustiça, é que a família de Bolsonaro comprou uns apartamentos lá e pagou tudo à vista. Pagou tudo com dinheiro. Em vez de pagar com cheque pré-datado, pagou a dinheiro, para poder receber desconto. Aí, os políticos da esquerda comunista, que aprenderam lá com os babilônios que tomaram o mundo, os babilônios que governaram o mundo, tomaram os governos do mundo, usando essa estratégia de transformar uma coisa lícita em coisa
criminosa, sabe o que eles fizeram? Transformaram esse fato de comprar e pagar à vista em dinheiro, transformaram isso num crime. Agora, não dá assim, uma certa indignação para você que é cristão, né, que está acostumado com a justiça, saber que só porque a pessoa pagou à vista e em dinheiro foi criminalizado por isso. Entendeu? Pesquisa na internet lá que você vai ver. Criminalizou. Quer dizer, os políticos criminalizaram a família de Bolsonaro só porque eles tiveram a honestidade de comprar e pagar à vista com dinheiro vivo. Como que os inventores de males estão agindo no mundo, movidos pela ação do anticristo, como diz lá na Bíblia, que o iníquo ele vai vir para governar o mundo através da injustiça e através das mentiras. Então, dá o nome de eficácia da mentira e da injustiça, que nem diz lá em Colossenses. E realmente a gente confirma com esses fatos que a injustiça, a eficácia da injustiça está levando vantagem sobre os, vamos dizer assim, os patriotários, quer dizer, os otários que são enganados, que são roubados e depois não podem se defender. Existe muitos outros exemplos, mas para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Existem muitos exemplos que eu ficaria aqui quase meia hora ou uma hora falando de exemplos de coisas que são perfeitamente lícitas, mas eles pegaram aquilo que é lícito e transformaram num crime. Assim como aconteceu lá com Daniel, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abdenego, com Jesus, com os discípulos, pode acontecer com qualquer um de nós. Já aconteceu comigo. Transformar um hábito perfeitamente lícito meu num crime, num pecado, para denegrir a minha imagem, para dizer que eu não sou perfeito e que eu não sou digno, que eu não sou merecedor. Então, quando acontece com outra pessoa, não dói tanto quando acontece com você mesmo. Fala-se muito no golpe que aconteceu em 1964. Eu tinha entre 16 para 17 anos, mas eu não entendi bem aquele burburinho de pessoas comunistas sendo presas, né, a polícia prendendo. Eu não entendi muito. Mas aí a professora começou a explicar pra gente o que estava acontecendo. É que naquela época havia um presidente no Brasil, que era um vice-presidente chamado João Goulart, em que ele estava de mãos dadas com o comunismo lá da China, né? E aí ele começou a implantar e fazer projetos para implantar coisas que são idênticas com as coisas do regime comunista, como por exemplo invadir aquelas terras daqueles proprietários que tem muitas terras, mas tem terras que sobrando, porque às vezes não deu tempo dele cuidar de tudo, e mesmo porque tem que ficar uma parte para a floresta. Então aí aquele pessoal que não tem terra invadir aquelas propriedades para poder ficar tudo no mesmo nível, para que todo mundo tenha suas terras, sendo que a pessoa não comprou, não pagou nada, não tem escritura, e aí chega lá e toma aquela terra de quem tem escritura, de quem está trabalhando, que já é herdeiro e tal. Então um dos projetos era mais ou menos esse. Havia outras coisas em que estava sendo implantado devido ao regime comunista que estava querendo entrar no Brasil, assim como na Venezuela. E aí o povo não aceitou e começou a fazer manifestações. Só que naquele tempo, o exército daquela época, os coronéis daquela época, não estavam persuadidos pelo comunismo e não tinham medo de fazer uma intervenção. Juntou lá o pessoal lá e pediu permissão ao Congresso, pediu permissão aos deputados, aos pessoal assim
mais fortes do Brasil, que nem deputados, senadores, Ministério da Justiça e até a igreja mesmo, a Igreja Católica, juntou tudo e aí autorizou o exército resolver o problema. Só que quem estava dando o golpe para tomar o Brasil eram os comunistas. Mas hoje, quem leva a má fama são os que querem defender do comunismo entrar no Brasil. Você está entendendo? Então eles fizeram o inverso. Eles inventaram o seguinte, que quem deve ser condenado e quem deve ser combatido são os que não querem deixar o comunismo tomar o Brasil. Por exemplo, se o exército hoje se levantar para defender o Brasil do comunismo, como aconteceu em 1964, eles vão levar o nome de golpistas. Eles vão ser taxados como golpistas e que golpistas é errado. Ser golpista é errado, quando na verdade quem está querendo dar o golpe são os comunistas para poder tomar os governos do mundo. Aí quando a Bíblia fala que no final dos tempos virão os inventores de males e que vão usar a estratégia da eficácia da injustiça e da mentira para poder enganar e implantar o governo único mundial, nós vemos nisso aí que a injustiça, a mentira, dando vantagem sobre a justiça e sobre a verdade. Eu estou falando isso não é para defender candidato da direita ou condenar candidato da esquerda, mas como um crente que tem o Espírito Santo e que se colocou à disposição de Deus para servir a causa, eu tenho a obrigação de mostrar alguma coisa que o povo cego não está vendo. Porque a Bíblia fala que o príncipe desse mundo cegou os entendimentos das pessoas. Então assim, basta falar assim, fulano fez tal coisa assim, assim. Aí a pessoa vai e acredita. Não tem assim aquele cuidado de chegar e checar tudo para ver se é verdade ou não, chamar a pessoa lá, investigar para ver se aquilo que está falando dele é verdade ou se é apenas invenção para destruir a reputação. Está acontecendo. O anticristo, ele está conseguindo destruir a reputação daqueles candidatos que defendem as coisas de Deus, que defendem a moral, que defendem a família, que defende o casamento entre homem e mulher e que condena o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, aquele candidato que se coloca a favor de Deus, ele vai ser perseguido, vão inventar mentiras e vão inventar transformar dele virtudes em crimes para poder denegrir e destruir a imagem daquela pessoa. Isso é um alerta porque pode acontecer com pastores, pode acontecer com diretores de escola dominical, pode acontecer com uma pessoa influente na igreja, que os invejosos sabem que aquela pessoa está sendo uma bênção ali, que a igreja vai crescer por causa daquilo. Então os inventores de males vai lá e destrói a personalidade daquela pessoa, destrói a moral daquela pessoa, porque transformou um bem, uma coisa que era perfeitamente lícita, num crime, num pecado. Porque a moral da história é a seguinte: no Apocalipse fala que o dragão fala assim, ai dos que habitam sobre a terra. Primeiro fala assim, alegrai-vos, ó céus, e vós, os que nele habitais. Mas ai dos que habitam sobre a terra, quer dizer, os santos, a igreja que habita sobre a terra, porque Satanás desceu até eles e Satanás tem grande ira, porque pouco tempo lhe resta. Agora, essa ira de Satanás nem tanto é só por um lado, mas qualquer lado que fala o nome de Deus, qualquer lado que confessa o nome de Deus, que defende as coisas de Deus, que faz parte da igreja de Cristo, está sendo massacrado
está sendo perseguido por essa estratégia do anticristo, de transformar uma coisa perfeitamente ilícita num crime. Existem muitos exemplos que a gente vê assim na história, a gente vê na política, e até mesmo aqui entre nós a gente vê como que uma pessoa invejosa quer destruir, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ela é dirigida, ela é inspirada pelo diabo. Se ela não tem o Espírito Santo dirigindo na vida dela, o diabo facilmente chega lá, entra naquela vida e usa aquela pessoa como Judas, como o diabo usou Judas, e como o diabo queria usar Pedro para negar a Jesus. O próprio Jesus falou para ele: afasta de mim, Satanás. Porque Jesus estava vendo, era Satanás usando Pedro para negar ele. Porque Pedro não queria que Jesus morresse na cruz, né? Aí Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Quer dizer, ele não falou para trás de mim, Pedro, falou Satanás, porque era Satanás que estava através de Pedro, embora ele fosse um discípulo de Jesus, mas evidentemente ainda não estava perfeitamente convertido, porque Jesus falou com ele depois assim: quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Isso leva a entender que ele ainda não era convertido, ele era evangelizado dele. Então hoje também existe nas igrejas pessoas que são carnais, dão lugar ao diabo, e aí ele fica lá no meio da igreja, ó, inventando males de um, espalhando males de outro, inventa um mal de um diretor da música, inventa um mal de um conjunto, inventa um mal lá de um professor da escola dominical, para poder denegrir aquela imagem daquela pessoa, a pessoa ficar com vergonha e sair para outra, entendeu? Acontece isso muito, a gente vê acontecer, mas a gente não sabe por quê. Os inventores de males transformaram uma coisa que é boa, perfeitamente lícita, num crime, num pecado. Como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e tantos outros personagens da Bíblia. Terminando, eu falei, né, sobre os males que possivelmente inventaram sobre o ex-presidente esfaqueado. Transformaram o hábito dele fazer lives em casa num crime. Transformaram a virtude de pagar em dinheiro, pagar à vista, comprar e pagar à vista em dinheiro, transformaram essa virtude num crime. Só porque ele não quis se vacinar, mesmo porque as fábricas de vacina não se responsabilizam pelos efeitos colaterais que pode acontecer na pessoa, ele não quis se vacinar, e mesmo porque não é obrigado a pessoa se vacinar. Não existe uma lei que obrigue a pessoa a se vacinar. Como, por exemplo, criança. Por exemplo, se a criança não quiser se vacinar, a lei garante que ela não é obrigada, a mãe não é obrigada a levar para se vacinar. Como também a lei garante o seguinte: se tem uma pessoa que não se vacinou e está no trabalho, pela lei ela não pode ser demitida do emprego porque ela não se vacinou, entendeu? É um direito dela querer se vacinar ou não. Mas aí os que aprenderam lá com os babilônicos, né, como transformar virtudes em crime, pegaram esse fato dele não querer se vacinar, porque não é obrigado, e transformaram num crime. Entendeu? Então, assim como acontece com os políticos lá, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um aqui. O cara tem inveja, entendeu? É um concorrente, quer te derrubar, já vasculhou todo o seu passado para ver se achava um crime, mas eles precisavam de um crime atual. Aí eles pegam e falam o seguinte: já que nós não achamos, como não acharam em Daniel, né? Vamos transformar esse hábito dele, que é totalmente permitido, vamos transformar ele num crime. Então os babilônios fizeram, deu certo, eles conseguiram tomar os governos de muitos países usando esse método.
Aí os políticos de hoje estão usando o mesmo método dos babilônicos, entendeu? Fala assim, é o seguinte, não tem defeito não, né? Não tem crime não, né? Então vamos inventar um aqui, vamos fabricar um crime aqui e vamos atribuir esse crime para esse candidato concorrente para denegrir a imagem dele. Tem muita gente aí que está na fogueira, nessa fogueira, se queimando, mas não estão se consumindo, porque Deus está segurando. Porque quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus mandou um anjo, e o anjo cobriu eles com um tecido lá, anti-chamas, desse tecido que hoje os pilotos, né, usam para fazer as corridas, e os pilotos de avião usam contra fogo, no caso que o avião cair e pegar fogo, eles não morrer, entendeu? Então hoje existe um tecido que faz a roupa daqueles astronautas, daqueles pilotos de corrida de Fórmula 1, né? Eles fazem aquela roupa anti-fogo. Se o carro bater e pegar fogo, o fogo não pega neles porque estão protegidos. Então o anjo levou um tecido parecido com isso e revestiu Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí quando o rei olhou lá dentro, ao invés de 3 tinha 4. Então quando Jesus nos mandou ir pregar o evangelho, ele não nos mandou só, ele falou, eis que é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, e eu estarei convosco todos os dias. A gente não vai falar da palavra de Deus desprotegido não. Se nos jogarem numa fogueira, Deus manda um anjo nos revestir de um tecido antifogo, e o fogo vai estar consumindo em volta, mas não nos consome, entendeu? Agora, quando você vai fazer para o seu próprio ego, para você próprio, aí é outra coisa. Deus não garante proteção para aqueles que querem desfrutar de coisas que não são para o reino de Deus. Mas quando é para o reino de Deus, ele prometeu ir junto. Então a confiança que nós temos é essa. Jesus prometeu ir junto quando a gente vai fazer a obra dele. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Os inventores de males, os exemplos que eu mostrei aqui, eu não estou querendo apoiar nem A e nem B. Eu estou apenas cumprindo um dever de avisar o que a Bíblia manda avisar. É que o anticristo, ele está no mundo, tomando os governos do mundo, transformando virtudes em crimes, transformando virtudes de pessoas que trabalham em igrejas em pecados, em coisas erradas, só com palavras de mentira. Eu estou falando isso para alertar muitas pessoas que são perseguidas porque praticam alguma coisa boa na igreja. O inimigo leva um carnal que está sob o domínio dele, um carnal que está debaixo da orientação do diabo e não do Espírito Santo, para poder inventar um mal sobre aquele servo de Deus, a fim de que ele se envergonhe, a fim de que ele seja desanimado e parar com tudo. Mas quando a pessoa está guiada pelo Espírito Santo, o próprio Deus entra na fogueira com ele e não deixa que aquele fogo o consuma. Eu conheço muita gente lá na minha igreja que também passaram por situações de mentiras, calúnias, e conseguiram ficar na fogueira e não se queimar, tal como Sadraque, Mesaque e Abdenego, e tal como Daniel, que foi jogado na cova dos leões famintos, mas os leões obedeceram a Deus e não devoraram Daniel. Por quê? Porque Deus mandou o seu anjo. E finalmente eu quero agradecer a Deus, porque eu havia prometido a Deus que quando ele me desse as tecnologias, eu usaria para a glória dele os meus conhecimentos para poder anunciar a palavra dele. Agora, quando eu estou falando isso aqui, e cuidado com os inventores de males,
É porque o diabo hoje, ele não quer ver a igreja se desenvolvendo. Ele quer ver a igreja se fracassando, porque, que nem eu falei assim, lá no Apocalipse, fala que o diabo, ele veio para perseguir a igreja de Cristo, perseguir a mulher que é a igreja de Cristo, e consequentemente fazer guerra contra aqueles que mantêm o testemunho de Jesus na igreja. Se alguém te desanimou e você quer sair da igreja porque alguém inventou um mal sobre você, sendo que não foi um mal, que o que você estava fazendo é perfeitamente justo, perfeitamente legal, mas a pessoa transformou aquilo num erro, num pecado, não se preocupe, entrega para Jesus, porque ele vai entrar nessa fogueira junto com você. Porque o que eu quero falar não é que saia de mim mesmo, não é para o meu próprio benefício, mas em benefício do reino de Deus. Então tenha muito cuidado com os inventores de males.